Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Prosa com o Chico. Hoje sou eu, Lili Emídia, que vou trabalhar com vocês e naturalmente nós vamos dar sequência nas contações de histórias interessantes a respeito de Chico Xavier. A historinha que eu vou trazer para vocês é a caridade e a oração. Ela pode ser encontrada no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Muito bem, o Chico trabalhou em Pedro Leopoldo durante a vida dele inteira até ele se mudar para Uberaba. O centro espírita que ele cuidava era o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Trabalhava, prosseguia firme nos seus estudos, nos seus trabalhos, quando alguns populares chegaram até a reunião pedindo socorro para o Chico a respeito de um cego que tinha sido acidentado. O Chico nunca negou, Então imediatamente ele se propôs a ajudar. O pobre mendigo estava sendo conduzido por um companheiro ébrio. O amigo dele estava completamente embriagado. Então, o cego acabou caindo sob o viaduto da Central Brasil, na saída de Pedro Leopoldo para Matozinhos. E ele foi direto para o chão, Se machucou bastante e caiu de uma altura de 4 metros. O companheiro, o amigo desse cego que estava bêbado, ele desapareceu. Óbvio, Não tinha nem como esperar outra coisa, porque ele não tinha nem noção. Para derrubar o rapaz do viaduto, ele já devia estar num grau de bebida muito grande. Então ele desapareceu, deixando o cego vertendo sangue pela boca, completamente machucado, bastante ferido, sozinho, sem ninguém. O Chico, então, alugou um pequeno quarto, onde o enfermo foi asilado para tratamento médico. Aí ele conseguiu, inclusive, que um médico amigo fosse lá e o atendesse de forma gratuita. Então ele medicou, ele passou uma receita e avisou ao Chico que o velhinho ia precisar de serviços de enfermagem. Bom, o Chico passava as noites em claro, cuidando do pobre. Só que durante o dia, ele precisava atender às próprias obrigações. Ele era caixeiro no bar do senhor José Felizardo. Então ele tinha que trabalhar durante o dia e não tinha como cuidar desse senhor. Havia na época, essa história aconteceu em 1928, havia nessa época uma pequena folha semanal lá em Pedro Leopoldo e o Chico então resolveu fazer uma publicação solicitando, rogando que alguém pudesse ajudar, durante o dia, que era o período que ele estava trabalhando, cuidar desse cego. O senhor pobre se chamava Cecílio e ele explica tudo o que aconteceu e põe essa publicação na folha semanal. Ele consegue pedir. E é interessante que ele coloca ali alguém que pudesse ajudar. Não importava se o auxílio viesse de espíritas, católicos ou ateus, mas alguém que pudesse vir e colaborar. Se passaram 6 dias e ninguém ofereceu. Nenhum nome na lista do Chico surgiu. Ao fim da semana, porém, ele já estava assim meio desiludido. Chegaram 2 meretrizes, 2 prostitutas, e eram muito conhecidas na cidade. Aí elas vieram até o Chico, chegaram até ele e falaram para ele, que leram o anúncio e estavam ali porque elas trabalhavam só à noite e se elas pudessem ajudar, elas queriam colaborar, se fosse possível e se elas pudessem, se o Chico aceitasse. O Chico ficou extasiado, ele ficou super feliz, recebeu as 2 com muita alegria, com muito agradecimento e dizia para elas que Jesus haveria de compensá-las. Todas as noites, antes de sair para o trabalho, para a luta diária, noturna das 2, elas oravam com o Chico ao pé do enfermo. Isso virou um costume. Decorrido 1 mês, quando o cego já estava restabelecido, eles se reuniram pela última vez. O velhinho estava muito feliz, muito agradecido pela ajuda que eles deram a ele. O Chico, então, fez uma oração lindíssima, emocionante. As 2, inclusive, choraram, o velhinho ficou todo emocionado e eles estavam assim muito imbuídos de muita fé, de muito amor naquele momento.
E aí as duas resolveram contar para o Chico, né, a novidade. Então elas disseram que não só a prece, mas os exemplos, a vida do Chico, o trabalho dele, modificaram a vida delas. E elas estavam ali naquele momento se despedindo do Chico. Elas mudaram para Belo Horizonte a fim de conseguir um emprego, de trabalhar. Uma delas ia servir numa tinturaria e a outra conquistou o diploma de enfermeira e vive até os dias de hoje respeitada e feliz. E aí nós temos aqui um exemplo, né, de fé no ser humano, de respeito, de aceitação. As pessoas precisam respeitar, né, todos como irmãos. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém faz nada sem que Deus esteja nos observando, nos amparando. E Chico acreditava no ser humano. E essa história traz para a gente esse exemplo. E aí, para finalizar, né, a minha historinha, o meu momento de prosa, eu queria cantar, porque eu gosto de trabalhar com música, né? Então eu queria cantar uma música que eu fiz uma pesquisa para saber qual música que o Chico gostava, para a gente trazer para vocês uma novidade sobre o Chico, né? Que música o Chico gostava? E aí eu descobri que, curiosamente, a música que Chico mais gosta e que mais cantava foi uma música que eu ouvi a minha infância inteirinha e cantei a minha infância inteirinha. Vocês vão compreender depois. Eu vivo a vida cantando, ai Lili, ai Lili, ai Lu. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou. O mundo gira depressa e nessas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz ai Lili, ai Lili, ai Lu. Por isso é que sempre